Agora 8h30, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, vamos voltar a falar sobre economia, assunto que a gente já trouxe aqui na abertura do Jornal Gente, com algumas expectativas de crescimento do PIB sendo revistas para cima nesse começo de ano. Quem está conosco agora para conversar ao vivo com os nossos ouvintes é o economista Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, bom dia, obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente. Bom dia a todos no estúdio, bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui falando com vocês também. O que está acontecendo? Que setores estão surpreendendo positivamente e levando a essa revisão para cima das expectativas do PIB, Sérgio? Olha, um elemento importante que a gente teve nesse início de ano, né, quando a gente começou 2021, havia uma expectativa relativamente ruim para a economia por conta da pandemia, havia uma expectativa de que março e abril a gente poderia ter economia bastante paralisada por conta da situação da doença. O que a gente viu acontecer é que, por conta da gente não ter recursos suficientes para ajudar essa população, um ano depois da pandemia, a população também já está esgarçada, já não tem mais condições de ficar em casa, precisa trabalhar, acabou tendo um dilema acontecendo que essas pessoas não conseguiram ficar, de fato, em quarentena como se precisaria para conter o avanço da doença. Então, a hora que você permite, e na verdade acontece essa certa liberalização que a gente teve, e não conseguir fazer a quarentena adequadamente, a gente acabou tendo o nível de atividade caindo menos do que se imaginava. Então, primeiro semestre, me parece que a gente vai ter, de fato, uma resolução geral da economia, né? Não é só um ou outro setor, a gente está vendo uma expansão que parece ser disseminada, mas também tem uma base importante que eu acho que vai ser, e tem sido desde o ano passado, um importante elemento de ganho para a economia, que são as commodities. Quando a gente fala das commodities agrícolas, petróleo e gás e mineração, a gente está falando aí de cerca de 45% do PIB brasileiro, quase metade do PIB brasileiro, quando a gente pega toda a cadeia relacionada a esses três segmentos. E são três segmentos que estão tendo forte expansão de preços, de volume de exportação, preço da taxa de câmbio está sendo muito favorável também. Então, esses segmentos acabam ajudando e dando dinamismo para a economia muito importante. Então, são elementos que ajudam na composição dessa recuperação um pouco melhor que a gente vai ter em 2021. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, Sérgio. Eu queria saber o seguinte, assim, os economistas estão sendo sempre surpreendidos, né? São, em geral, muito pessimistas, mas aí, olha, surpreendeu e tal. Há um problema de método nesse tipo de estimativa, um problema que é um problema acadêmico, né, digamos assim. Não seria necessário fazer uma revisão desses métodos de estimativa de crescimento da economia ou de queda, etc. A gente viu no ano passado, né? Os economistas no Brasil, de maneira geral, apontavam uma queda do PIB do Brasil muito maior do que a que acabou acontecendo. Aliás, não foi só uma questão dos economistas brasileiros. O FMI chegou a prever uma queda de 9,5% no PIB, né? E aí ficou ali à volta dos 4,5%, né? Os economistas também foram surpreendidos com isso. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando ajustar para que o mercado financeiro, da maneira geral, e a opinião pública, né, não sejam sobressaltadas, digamos assim, por esse tipo de avaliação de estimativa ruim, pessimista, mas que acaba, felizmente, né, acaba sendo desmentida pelos fatos. Bom dia, Cláudio. Olha, previsão é sempre complicado, Cláudio, porque a gente está falando de algo que ainda não aconteceu, obviamente, e que envolve diversas variáveis que a gente nunca consegue colocar absolutamente tudo no modelo, e é dinâmico, e a gente está falando de ser humano, a gente está falando de política pública que às vezes muda, como foi o caso do ano passado. Quando a crise começou, por exemplo, lá em março, abril, não se tinha clareza do que seria feito, do que poderia se fazer, da vontade do governo em aplicar políticas públicas ou não. Olhando a pandemia naquele momento, era fácil e era muito provável que a gente teria caído 8%. O que aconteceu é que as políticas foram implementadas ao longo do ano e conseguiram evitar uma queda mais forte. O que aconteceu esse ano é que, com a piora da pandemia no início de 2021, havia a expectativa de que em março, abril, maio, provavelmente, você teria a população em quarentena com mais intensidade do que se viu. Então, por conta disso, as expectativas estavam bastante negativas. E a gente também teve bastante turbulência política acontecendo na parte do orçamento, na questão do governo interferindo na Petrobras. Havia ali muita instabilidade
que parecia naquele momento que poderia sair um pouco fora do controle. Passado esse momento mais turbulento, especialmente por conta de você não ter tido uma quarentena mais agressiva, a população continuou trabalhando com uma certa regularidade, você conseguiu evitar o pior do nível de atividade agora e vai conseguir entregar um crescimento um pouco melhor. Mas aí, Cláudio, os erros não são para cima ou para baixo, né? Já aconteceu muitas vezes, na verdade, os erros em geral no passado têm sido no sentido contrário. Os economistas começam o ano mais otimistas e acabam tendo um crescimento no final do ano pior, né? Esse ano talvez vai ser o primeiro em vários que a gente vai ter começa com uma expectativa mais negativa e possivelmente vai conseguir entregar um resultado mais forte. Sérgio, sobre essa revisão do PIB, né, que tanto estão falando aí, a gente começa a observar, é o momento que estamos vivendo que faz com que nós tenhamos essa revisão numa periodicidade menor do que aquela que se esperava, e de que forma que essas mudanças acabam influenciando também os negócios no país, né? Porque são mudanças significativas aí, algumas até, claro, para melhor, mas de qualquer forma são mudanças. E a gente sabe que qualquer mudança mexe com o humor aí de investidores, né? Qual que é a tua análise sobre esse momento que a gente atravessa e a necessidade dessas correções aí das previsões para a economia brasileira para esse ano de 2021? Olha, revisões como essa sempre são positivas. A gente está falando de revisões para cima, né? A gente, como economista, a gente sempre prefere, no caso de nível de atividade, de PIB, entregar revisões para cima do que para baixo, né? Sempre a sinalização é melhor, obviamente. O que a gente está vendo agora é justamente um efeito mais tranquilo da pandemia, né? No nível de atividade, por conta das pessoas não ficarem em casa como deveriam ficar, e por conta disso a gente consegue ter uma movimentação maior, especialmente no segmento que tinha sido muito afetado no ano passado, e que a gente começa a ver um certo grau de normalização, que é serviços. Então, para 2021, eu diria que tende a ser um ano de uma recuperação mais vigorosa de uma parte importante da economia brasileira, que é serviços. Cerca de 75% do PIB brasileiro é por conta de serviços. E essa recuperação de um segmento que foi muito afetado ano passado vai dar o tom da recuperação do PIB em 2021. 2020 foi um ano que a gente teve diversos segmentos em bens, né? A gente teve vendas crescentes em material de construção, alimentos, móveis, eletrodomésticos, muito deles relacionados ao próprio auxílio emergencial que a gente teve no ano passado, né? A gente conseguiu manter uma certa composição de vendas de bens, mas serviços, por conta, naturalmente, e obviamente por conta da pandemia, por conta de serem setores que naturalmente têm aglomeração por trás, a gente não conseguiu ter uma recuperação ainda efetiva. Com a vacinação avançando, eu diria que no final do ano, mais provavelmente para o quarto trimestre, a gente começa a ter uma normalização mais efetiva desse setor, que é mais importante da economia e que, de fato, ainda não conseguiu entregar toda a recuperação que se precisa, né? Então, eu diria assim, 2021 me parece que vai ser o ano da recuperação de serviços, né? E com mais concentração acontecendo, especialmente no final do ano. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Quais são hoje, então, os números com os quais a MB Associados trabalha para a economia brasileira e o que pode afetar positivamente ou negativamente essas perspectivas do quadro que é traçado hoje? Olha, nós estamos com um crescimento de 3,2% esse ano, né? Acho que vai ser muito difícil a gente crescer menos do que 3%, a gente está caminhando para ter um crescimento quase com certeza acima de 3% esse ano. E os riscos que a gente tem à frente, na verdade, estão muito relacionados à própria relação que a gente teve com a pandemia até agora, né? Essa questão de você não ter conseguido fazer uma quarentena devida e, segundo lugar, a gente não ter conseguido trazer uma aceleração da vacinação, traz um risco à frente de ou essa segunda onda se estender e voltar a acontecer, ou uma terceira onda diferente, específica, apartada, digamos assim, dessa segunda onda que a gente está começando a querer sair agora e que eu acho que tem uma grande chance, infelizmente, de acontecer. As pessoas estão voltando a aglomerar, estão voltando para a rua com mais intensidade até do que foi em março e abril, e por conta disso, de a gente não ter a vacinação acelerada ainda, só 9% das pessoas vacinadas em segunda dose, há um risco muito grande da gente ter uma aceleração da doença de novo e a gente precisar, eventualmente, fazer uma pequena paralisação, como a gente viu acontecer em março e abril. Então,
O risco que a gente tem até o final do ano é um pouco essas idas e vindas devidas à pandemia, né? A gente viu isso em março e abril. Se tiver uma terceira onda, a gente pode ter que parar um pouco a economia de novo para colocar as pessoas em casa momentaneamente para evitar que a doença se espalhe. E isso, infelizmente, acontece porque a gente não está conseguindo acelerar o processo de vacinação. A gente está caminhando para entrar em junho, praticamente 9% da população apenas vacinada em segunda dose. A gente sabe que para proteger a população devidamente precisa ter a segunda dose. Isso, muito provavelmente, a gente vai conseguir na quantidade necessária para a gente conseguir sair efetivamente da pandemia só no final do ano. Me parece que outubro, novembro, a gente consegue ter uma massa crítica de pessoas vacinadas em segunda dose, e aí a gente consegue ter uma normalização maior. Mas até lá, eu acho que tem um risco, infelizmente, de uma terceira onda, ou essa segunda onda estendida aparecer, e a gente eventualmente poder afetar um pouco o nível de atividade por conta disso. Bem, eu queria agradecer então ao Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, que falou conosco ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sérgio, obrigada. Até uma próxima vez. Obrigado, pessoal. Foi um prazer.